estão sendo passados alguns slides, por enquanto, e eles explicando esses slides, alguns números mais macro. Então, por exemplo, a dívida ao final de 23 termina 2,1, Corinthians com 2,1 bilhões de dívida, sendo 700 e pouco do estádio na conta do Corinthians. E neste momento, um semestre depois, apesar da maior parte das receitas virem sempre quase no segundo semestre, a dívida, segundo o clube, está em 2,3. Teria aumentado 200 milhões, então neste momento 2,3. O Corinthians também mostrou um slide da janela, depois de 9 contratações, na qual o Fabinho já tinha falado lá para o UOL, um superávit de 19 milhões entre aquilo que entrou, como Wesley, Fausto Vera, Raul Gustavo, Moscardo, jogadores que foram vendidos por esses 9 que foram contratados em termos de direito econômico ou com alguns com salário e tudo mais. Ainda eu quero questionar mais, obviamente, sobre esse tema para entender que o mais 19, se, por exemplo, o Wesley está contando os 100 milhões, 110 milhões que ele foi vendido, ou se está contando os 80, que é a parte do Corinthians, 75, 80, porque o Corinthians não tinha os 100% dos econômicos do Wesley. Então, isso daí não está muito claro no slide, é tipo de questionamento que a gente tem que ainda fazer, mas o clube apresentou ali alguma coisa em torno de 80 milhões aí entrando e 60 saindo em termos de salário que esses jogadores novos vão receber. A foto do Memphis está lá, também temos que entender, mas peraí, vocês estão colocando o Memphis ali na foto, é a parte do Corinthians, então, e a parte do patrocinador está sendo retirada. Então, são questionamentos que serão feitos ainda, porque os slides estão sendo demonstrados, e aí uns últimos slides ali também falando um pouco da perspectiva de futuro, como o clube pretende resolver essa parte, mas ainda muito de maneira bem simplória. Acho que na hora da coletiva, das perguntas e respostas, a coisa vai dar uma esquentada, enfim, com respostas mais sérias ali, no sentido de mais diretas, com respostas também mais diretas, porque os slides sempre ficam meio perdidos, os números ali, né? Muito bem, então para resumir aqui, Vessa, a dívida total aumentou, pulou para 2,3 bilhões, é muita grana isso. E o Corinthians fala que teve um superávit na janela, que quem ele contratou gostou menos do que com quem ele vendeu, é isso? Se fizer o recorte da janela, essa é a conversa. Então tá, bom. Seria isso, exatamente. Sem o Memphis. Sem o Memphis. O Vessone segue lá, então a gente vai ter que dispensá-lo, porque ele precisa prestar atenção em tudo lá.